Quarentena vertical, quarentena horizontal. Quarentena, quarentena, quarentena. Um assunto que a gente tem debatido e a qual muitas brigas aconteceram nas redes sociais. Qual seria a melhor quarentena para o Brasil? Qual que seria o mais eficaz a quarentena para o Brasil? Será que é a quarentena total que está passando agora? Ou a quarentena vertical, cuja tem vários países que estão seguindo? Antes de vocês começarem a me criticar nas redes sociais, ou antes de vocês começarem a mandar mensagem aqui no YouTube, eu peço para vocês assistirem o vídeo por inteiro. Pois a minha opinião não mudou. Eu sou a favor da quarentena vertical. Porque existe vários cientistas, que nem o Dr. Anthony Wong, que fala que a quarentena que está sendo feita no Brasil, você só vai adiar o pico para mais para frente. Ou seja, a gente vai ter 2 grandes picos de infecção no Brasil. Então, antes de vocês me criticarem, assista o vídeo por inteiro e não esquece, inscreva no canal, dá um joinha, todo apoio é bem recebido. Na página de Associação Paulista de Medicina, ele explica mais ou menos o que é a quarentena, o isolamento e a quarentena e como os países estão lidando ao redor do mundo. Lembrando, a narrativa da imprensa aqui no Brasil é a quarentena vertical é ruim, não pode usar no Brasil, porque muita gente vai morrer com a quarentena vertical. Só lembrando isso que a imprensa criou essa narrativa. Vamos lá. Afinal, do que se trata cada uma dessas definições? Isolamento horizontal, né? É quando grande parte da população é aconselhada por médicos e autoridades locais a ficarem em casa para evitar aglomeração. A estratégia pretende reduzir a disseminação do vírus. Essa vem sendo a postura da maior parte dos países ao redor do mundo. Ou seja, está explicando o que é horizontal e vertical. Quarentena horizontal e vertical. Já o médico David Katz, diretor do Centro de Pesquisa de Prevenção da Yale Griffin, Estados Unidos, publicou em um jornal detalhes da estratégia denominada como confinamento vertical, valendo-se de uma metafórica. Ele entende que a ação é de ataque cirúrgico, com foco específico no ponto maior de perigo. Ou seja, em vez de optar por um enfrentamento amplo e aberto, como uma quarentena, seria isolados apenas os grupos de riscos, conhecidos como idosos e pessoas com doenças anteriores. Tá, isso aqui é o que é uma e outra. A quarentena total é todo mundo está trancado em casa, e a quarentena vertical é basicamente você pegar os pacientes de risco, que não necessariamente são pacientes idosos, que nem muita gente enganosamente escutou da imprensa falar, mas pegar também os pacientes de risco, pessoas que já têm algumas doenças predeterminadas para poder ser infectada. Essa é a diferença científica. Aí, eu pesquisando um pouco sobre a matéria, na revista Saúde, né, da revista Abril, né, eles começam a entrar um pouco assim, não muito médicos, né, mas assim, mais assim, popular, né. Assim, a ideia é simples, o isolamento vertical, né, é simples. Em vez de mandar todo mundo para casa, fechar as escolas, empresas, porque não só isolar as pessoas mais vulneráveis ao novo coronavírus, pelo que se sabe até agora, a taxa de complicação de morte é bem maior em alguns grupos. Indivíduos acima de 60 anos, portadores de diabetes, hipertensão e doenças cardíacas ou pulmonares. Tá, você vê que a imprensa brasileira, ela simplesmente está debochando e vai debochar qualquer argumentos construtivos sobre a quarentena, sobre o isolamento vertical, a quarentena vertical. Ao menos, em tese, isso permitirá que os mais jovens voltassem aos estudos, ao trabalho, fazendo girar e rodar a economia.
Seguindo ainda essa linha de raciocínio, as companhias manteriam os seus ritmos de trabalho e as pessoas continuariam a consumir com uma certa normalidade. Isso já é um erro da narrativa da imprensa. Não é que ia voltar às escolas, não é que ia tudo voltar ao normal. A gente ia ter alguns setores, por exemplo, mais vulneráveis, por exemplo, que nem as escolas e tudo mais, ia estar mantendo o distanciamento, ou muitas dessas escolas não ia reabrir com tanta frequência, e ao mesmo tempo, setores produtivos, empresas pequenas, grandes e médios, interessa o tamanho da empresa, elas não iam fechar as suas economias por completa, mas ia manter um certo distanciamento social perante seus clientes. Por exemplo, você vai no salão de beleza com isolamento vertical, em vez do salão atender seus 5, 6 clientes por dia, vai atender tipo 2 clientes assim de uma vez. Né? Em vez de ter 5, vai ter 2. Ou seja, vai ter um distanciamento entre os clientes que estão vindo, um afastamento entre um cliente e outro, mas a empresa não ia estar fechada. Mas de acordo com a narrativa da empresa tudo ia voltar a abrir normal. Não ia ter nada diferente. Essa é a narrativa que a imprensa deixou pra gente, né? Eu quis pegar esse parágrafo mais para você entender a diferença da mesma... explicando a mesma coisa, mas falando de assunto, mostrando coisas diferentes. E aí, na revista, na página da UOL, sim, gente, você vai ver que eu vou usar muito a UOL, porque a UOL é uma das matérias mais fáceis de você mostrar o quanto que eles são contraditórios. Japão tem número estável de coronavírus sem quarentena, como é possível? Bom, na matéria da Nathan Lopes. Apesar da pandemia de coronavírus, o Japão não impediu a sua população de sair nas ruas. A medida adotada por diversos países atingindo ao redor do mundo. Isso mesmo, tendo registrado seu primeiro caso há cerca de 2 meses antes da Itália, Espanha, nações mais afetadas no momento. O presidente brasileiro, né, que sempre a UOL vai falar sem partido, né, sempre. Isso não é que eu estou defendendo o presidente Bolsonaro, não, mas eu estou mostrando que a imprensa está sempre querendo desmerecer o presidente da República, porque a narrativa da imprensa é o capitão é maldoso. Continuando, né? Chegou a citar a situação do Japão como exemplo. O Japão tem 1.128 casos novos do coronavírus, com 42 mortes registradas até hoje. No Brasil são, isso na época da matéria, tá? Que a matéria foi escrita no dia 24/3. No Brasil são 1.891 casos e 34 mortes até ontem. A diferença é que o país asiático registrou seu primeiro caso 1 mês antes de nós. Mentira. Mentira. A gente já tinha os nossos primeiros casos já no mês de janeiro. Só que como a narrativa da imprensa era carnaval tá vindo, vamos ganhar dinheiro com carnaval, qualquer caso suspeito era afastado. No meu primeiro vídeo que eu postei, dessa série de vídeos que eu estou postando para vocês, eu falei, peguei uma matéria da Globo no dia 28 de janeiro, falando que tinha mais de 7.000 rumores no Brasil de coronavírus. Por que não falou 7.000 casos suspeitos? Porque a Globo ganha dinheiro, como sempre, com carnaval. Se você chega em janeiro tendo 7.000 casos suspeitos, você vai justificar que não tenha carnaval no Brasil. Aí, a parte engraçada, né? Ele sempre fala que, porque o Japão, historicamente, tem uma cultura estabelecida de não disseminação de vírus respiratório e despeito ao contexto epidemiológico. Sim, só que esquece de um detalhe. Eles não é que não fecharam tudo, eles fizeram o chamada quarentena vertical. Que é o quê? Eles isolaram os pacientes de alto risco, porque lá no Japão tem uma população idosa muito maior do que aqui no Brasil, estou falando de porcentagem, tá? E aí eles isolaram esses pacientes de risco, pacientes de idoso, e não fecharam seus comércios.
limitando o distanciamento entre um ao outro, só que tudo seguiu adiante. Mas a narrativa da imprensa é, não, porque lá tem a cultura de, entendeu, de ser um povo limpo, que todo mundo usa máscara e tudo mais. Mas não comenta sobre o fato que, entendeu, que o Japão, eles por conta própria, isolaram os seus pacientes de alto risco. No Japão, foram barrados em eventos que geram aglomeração. Quarentena vertical. Afetou principalmente áreas cultural e esportiva. Aulas também foram suspensas em unidade de ensinos. Ou seja, é isso que quem defende a quarentena vertical fala. Você corta os eventos, jogo de futebol, qualquer evento de aglomeração, fecha as escolas e deixa a economia trabalhar. Só que a narrativa da nossa veículo de imprensa é o quê? Não, isso é mal, isso é ruim, isso é o péssimo. Aí, gente, minha internet está meio ruimzinha aqui, mas vamos lá. Aí, eu peguei uma outra matéria mostrando um outro país que também aderiu à quarentena vertical. Gente, entenda, isso não significa que vai reduzir o número de casos. Isso não significa que o país não vai ter menor caso de infecção ou menor caso de mortes. Ao contrário, a quarentena vertical significa o quê? Que enquanto o sistema de saúde está trabalhando para poder comportar os números de pacientes a serem tratados, a economia vai continuando. Você só vai isolando os altos riscos. Isso que a quarentena vertical significa. A Suécia aposta arriscada e não impõe nem quarentena nem isolamento. Mentira. Correio Brasiliense, matéria do Marcos Paulo Lima e Rodrigo Caveiro. Para de mentir. A Suécia fez o chamado quarentena vertical. Com foco na confiança, a Suécia não impõe quarentena ou distanciamento social. Também mentira. Mantém o comércio e escolas funcionando e aconselha o cidadão a assumirem as suas responsabilidades. Verdade. Eu sou a favor de todo mundo assumir sua própria, entendeu? Seus próprios conceitos e preceitos. A gente é adulto. A gente não precisa do Estado falar assim, não pode sair de casa não, porque você vai morrer. Não, a gente é pessoas adultas. Se você é uma pessoa que está de risco, fique em casa. Se você é uma pessoa que não está de risco, vai trabalhar. Se você tem contato com alguém de risco e pode trabalhar em casa, trabalha em casa. Mas que não pode deixar todo mundo passando fome, porque, entendeu, uma meia dúzia de pessoas, porque uma porcentagem de 15 a 20% da população brasileira pode morrer e ser afetado. Com o sistema de bem-estar social mais elogiado do mundo, a Suécia contrariou os demais países da Europa e não decretou distanciamento social como política do governo. Até o fechamento desta edição, o território sueco contabilizava 6.131 casos de novo coronavírus confirmado e 358 mortos, 205 infectados se recuperar. O governo sueco se limitou a aconselhar o cidadão que cada um assuma a responsabilidade e obedeça às recomendações das autoridades. Ante críticas da inação contra a Covid-19, a ministra da Saúde, Lena Hallengren, desculpa se eu acabei com o seu nome, apressou-se em responder à comunidade internacional sobre o fato de que estaria colocando as vidas da população em risco. Não, é uma situação normal da Suécia, declarou. Entre os países nórdicos, a Suécia é o mais populoso, com 10,2 milhões de habitantes, e detém as piores estatísticas de avanço do novo coronavírus. Aí eles começam a trazer a narrativa de novo da imprensa. A imprensa, qual é a narrativa para os brasileiros que lêem essa matéria? É que qualquer quarentena vertical é horrível. Se você pesquisar quarentena vertical, você vai pegar 30 mil matérias falando que a quarentena vertical não é bom, porque a quarentena total é melhor para a economia, que a quarentena...
Só que eles não falam para vocês que é o quê? Só que no Brasil, com a quarentena total que já foi feita aqui, mais de 300 mil empresas fecharam suas portas. O que eles não falam para você é que o número de suicídios de empresários, microempreendedores, empresários, aumentou drasticamente. O que a imprensa não te comenta é que, mesmo com o auxílio emergencial do governo federal, muita gente está passando fome hoje. E aí vem muitas pessoas que falam assim, ah não, mas os milionários têm que pagar seus impostos. Tá, então começa com a Rede Globo. Rede Globo, você deve quase 1 trilhão de impostos para o governo federal. Por que você não paga imposto? Então assim, você vê que a narrativa que a imprensa vai sempre tentar criar para vocês é o quê? É que a quarentena total é perfeita. A quarentena total é ideal. A quarentena total é ótima. Mas a imprensa, o jornalista que está escrevendo essa matéria, ele está ganhando o seu salário, está morando na sua casinha muito boa, está provavelmente com 1 ou 2 empregadinhas que limpam a sua casa e está tranquilo. Enquanto as pessoas que precisam de trabalhar, não pode. E isso que é a narrativa que a imprensa está criando o tempo todo sobre a população brasileira. Por quê? Porque o capitão é maldoso. O Jair Bolsonaro, ele está errado. Ele não pode pedir para a população voltar a trabalhar, porque se voltar vai todo mundo morrer. Era essa os gráficos que muitas pessoas da esquerda estavam falando para todo mundo. E aí eles falam, não, mas a Suécia está errada. Depois começa a falar que não, a Suécia voltou atrás. Engraçado, eu não vi nenhuma matéria falando da Suécia voltando atrás. Ao contrário, eu vejo mais países reabrindo a sua economia, que nem a Itália, que nem a Espanha. Aí fala assim, mas a Espanha fechou depois de tentar a quarentena vertical. Fechou porque tiveram um protesto de quase 2 milhões nas pessoas na rua no dia 8 de março, e eles viraram o foco, e eles viraram transmissor. As pessoas começaram a transmitir, e aí teve um surto epidemiológico naquele período. Imagina se ter 2 milhões de pessoas na rua manifestando. Igual em Nova York em fevereiro. Tiveram 2 milhões de pessoas nas ruas em Nova York, no Ano Novo Chinês, enquanto o governo federal estava pedindo para fazer o isolamento vertical. Aí o que aconteceu? Infectou geral, começou a matar um montão de gente, e quem foi o culpado disso? A própria porcaria da imprensa foi culpada disso. Que ela nos Estados Unidos fala assim, não gente, tá tranquilo, vamos curtir aqui, pode andar de metrô de boa. Pois é, agora Nova York está tudo fechado, por culpa de quem? Quem é o culpado dessa história? É vocês da imprensa. E aí, para fechar esse vídeo, eu quis pegar uma matéria um pouco antiga, falando quem são os mais afetados da crise que a gente está vivendo hoje. O economista, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Maurício Andrade Wells, assinala os setores que serão mais afetados pela crise a princípio e em longo prazo. O que estamos vivendo agora é uma crise econômica, embora o motivo seja uma pandemia. Normalmente, as grandes crises econômicas repercutem no mercado financeiro e, como o próprio mercado, tenta antecipar os movimentos. Quando acontece algo, o primeiro a sentir a maneira mais brusca é o financeiro, afirma. O economista destaca que os setores financeiros de serviço já apresentam efeitos logo no início. O setor financeiro respondeu muito rapidamente a essa crise em termos negativos no Brasil. A bolsa estava em torno de 120 mil pontos, despencou para menos 70. Quando as pessoas optam por ficar mais em casa, o setor de serviço é o primeiro a sentir, especialmente os não essenciais, como o comércio. Já para um supermercado, uma farmácia, que fazem parte dos serviços essenciais, em primeiro momento é favorável, por exemplo, explica Wells. No decorrer da crise, outros setores são afetados, como hotéis, companhias aéreas, cenário percebido logo nos primeiros momentos por conta do alastramento do vírus. Segundo o economista, ele ainda acrescenta que outras empresas serão as grandes indústrias, e as únicas que não serão
não sentirão um impacto tão grande são as ligadas ao combate ao coronavírus. Discordo com a matéria, porque, por exemplo, se você trabalha numa mina, né, que basicamente é o material primo para a fabricação de máscara de N95, e você for obrigado a parar de trabalhar, vai afetar os hospitais. Ou você trabalha numa fábrica de papel e você é obrigado a parar. Você acha como é que a gente vai conseguir ter papel? Ou fábrica de borracha? Ou é que assim, a gente vive a área da saúde, ela depende de muitos outros setores industrial que não necessariamente são os mais visíveis. Eu concordo e discordo com esse economista. Concordo que sim, o único que não vai ser afetado vai ser as pessoas que estão diretamente envolvidas com o combate ao coronavírus. Mas ao mesmo tempo, você vai querer exigir que para tudo. E como é que vai ficar a mineração de grafite? Como é que vai ficar a extração de borracha, de látex? Porque você sabe que a luva cirúrgica que os médicos usam é látex. Ou como é que vai ficar a situação de outros derivados que ajudam a fabricar, por exemplo, os remédios ou os produtos, as roupas que os profissionais de saúde usam. Com a quarentena você vai forçar que os pacientes, que os pacientes não, que os trabalhadores não trabalham. E aí? E aqui no Brasil a gente sabe que os caminhoneiros também foram muito afetados, porque tem estado que se você tiver com uma placa de outro estado, eles te prendem. Tem cidades no Nordeste que você é preso por 30 dias. Agora imagina, você é caminhoneiro, você está com um caminhão de combustível, que esse combustível ajuda a abastecer, como chama, viaturas, a polícia, de bombeiro. E aí você é preso por 30 dias. Porque o prefeito tomou uma decisão drástica. E aí? Como é que você vai receber a gasolina? Ou você é um fazendeiro do Mato Grosso e você está produzindo soja para exportar, como é que você vai chamar o caminhoneiro para poder pegar seu produto e trazer para todos os portos, se o caminhoneiro ele não tem lugar onde parar para comer, porque os restaurantes estavam fechados, muitos postos de gasolina estavam fechados. Você está vendo como é que entendeu a questão da quarentena total? Ela não afeta somente um setor específico de serviços ou pequenos comércios, ela afeta vários setores. Vários. Né? A matéria também comenta que alguns analistas falam de 40 milhões de desempregados. Antes desse surto, a gente tinha na faixa de 12 milhões de desempregados no Brasil. Né? A matéria continua falando assim, ainda é cedo para fazer uma avaliação mais precisa, mas o certo é que a taxa de desemprego irá aumentar muito em curto prazo, até um ano. Alguns analistas falam de 40 milhões de desempregados, penalizando principalmente as classes mais baixas, como empregados autônomos, diaristas, prestadores de serviços, pequenos comerciantes e produtores de bens não essenciais. Certos setores da classe média, em particular profissionais liberais, também sofrerão bastante os impactos da crise sanitária, em curto e médio prazo.
Bom, queria agradecer para vocês que estão assistindo esses vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva no canal. Não deixe de esquecer, dá seu joinha, aperta. Vamos ultrapassar de 100 curtidas nesse vídeo, pois quanto mais joinha que você dá nesses vídeos, mais o YouTube vai recomendar o meu canal para outras pessoas assistirem o meu vídeo. Quero agradecer por estar assistindo esse vídeo, espero que vocês tenham um ótimo final de semana e até segunda-feira.